Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Breze, apresentador do GCast Papo de Limpeza, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Convido vocês a conhecer um pouco mais sobre a Abralimp no nosso site www.abralimp.org.br. Desde 1986, nós trabalhamos em prol da limpeza profissional. Além do GCast, nós também possuímos outros canais de comunicação. Acessem www.revistaegplus.com.br. Lá você vai encontrar aí uma série de matérias sobre o nosso setor. Para você também aprender um pouco mais sobre o mercado de limpeza profissional, a Fundação Uniabralimp traz diversos cursos e treinamentos. A nossa agenda completa está no site da Fundação, www.uniabralimp.org.br. Nessa edição do GCast, eu tenho aqui comigo dois convidados, dois amigos, Guilherme Sala, diretor de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Abralimp, bacharel em Administração e pós-graduado em Finanças e Gestão Estratégicas de Mercado. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Ernesto. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Um agradecimento especial a todo mundo da Abralimp que viabilizou isso. Acho que é uma iniciativa muito legal. Nossa, essa agenda está difícil, mas vamos lá, né? Bora. Vamos em frente. Estou também com o Fernando Beltrame, que é sócio-presidente da Ecaplan, Consultoria e Sustentabilidade, é membro do Climate Reality Project e coordenador voluntário do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente, engenheiro de alimentos, com MBA em Gestão Empresarial e mestrado em Saúde Pública. Fernando, seja bem-vindo, obrigado aí por você colocar na sua agenda aí essa meia horinha com a gente aqui no podcast. Ernesto, eu que agradeço e agradeço a Abralimp também pelo convite e oportunidade. Começo com você, Fernando. Quantos anos dedicado aí a projetos de ambientais e sociais? Acho que eu me dedico aos projetos ambientais desde a época da faculdade. Eu fiz Unicamp, Engenharia de Alimentos, onde eu tive a oportunidade de ter contato com diversos projetos sociais. Depois disso, fui trabalhar em consultoria, trabalhei na Accenture e desde 2008, na Ecaplan, a gente tem trabalhado com ações ambientais em empresas e eventos. Eu sei que o tema ESG, que a gente vai falar depois, surgiu, tem se falado mais nesses últimos 2-3 anos, mas desde 2008 a gente já trabalha com ações ambientais em empresas e eventos. Legal, muito bom. Guilherme, começa com você, Guilherme. Bora. Nós realizamos aí a feira, tá certo? É um encontro nacional de facilities, a IG Expo, que foi um sucesso, a gente já falou bastante sobre isso. E atingimos a meta para obter o selo verde de sustentabilidade, né? Quais foram as ações, como é que a Abralimp trabalhou junto com a Ecaplan para que a gente conseguisse ter sucesso nesse evento na área de sustentabilidade, não só de sustentabilidade, mas na área de sustentabilidade, que é o nosso tema específico hoje. Legal. Foi um trabalho árduo, acho que todo o time da Abralimp trabalhou muito para acontecer a feira da forma que foi. Acho que foi realmente um sucesso, né, de público e de temas. Acho que foram temas bem relevantes. A gente se preocupou muito em olhar de como que a gente poderia ter o mínimo impacto, né, desse evento tão grandioso dentro do nosso ambiente, né? Acho que é um tema que tem cada vez mais surgido e chamado a atenção e que o nosso segmento tem sido muito demandado. Então, acho que foi uma escolha muito bacana da Abralimp colocar como um tema da feira, né, a sustentabilidade, e a gente traçou vários planos para a gente conseguir fazer um evento neutro. Então, desde a escolha do local, né, que a gente ficou muito preocupado em saber para onde que era aquele resíduo, né, que ia ser gerado dentro daquele espaço, a conscientização com os expositores. Depois o Fernando vai falar um pouquinho sobre as ações que a gente fez. A gente trabalhou em 3 frentes principais, que foi a neutralização do evento em si, do congresso e da feira. A neutralização, que isso foi um bônus que foi muito legal, que foi os expositores que conquistaram, que também o Fernando vai falar. E a terceira parte foi a preocupação nossa do evento gerar menos resíduo possível e, assim que gerado, para onde que vai ser destinado e de que forma que ia ser destinado. Então a gente conversou muito com o local onde a gente ia organizar, para a gente ter essa segurança de que o que estava sendo gerado ia para um lugar correto e assim a gente minimizar. Então a gente teve várias coisas que a gente foi fazendo, vários detalhezinhos pequenos. Então as lixeiras eram sustentáveis, a gente evitou ao máximo usar o plástico dentro da feira para não gerar o resíduo, usar mais comunicação através de televisões, de painéis de LED, do que simplesmente banner. Então tiveram várias pequenas ações que
juntando, a gente conseguiu alcançar esse evento neutro. Então, foi algo super... Acho que foi um marco para a Abralimp, que foi a gente já tinha essa visão, mas acho que propriamente a primeira feira que a gente olhou com muito cuidado para cada detalhe. A gente tem bastante para evoluir, mas acho que foi um primeiro passo muito importante para conscientizar todo mundo. Você deu uma palestra foi dentro do congresso, né? A gente, dentro das áreas de conhecimento, isso foi muito legal, porque ela não estava dentro do congresso pago, ela estava de forma gratuita. Então, a Abralimp procurou montar diversos pontos de disseminação de conhecimento gratuito para o pessoal que estava frequentando, palestras rápidas, e a gente falou sobre o tema, a gente falou junto com o pessoal da FACOP, veio uma responsável do Sírio-Libanês e um responsável da ABNT, que tem um rótulo novo de sustentabilidade. Então, a gente discutiu ali um pouquinho sobre a ESG, o que são os impactos que estão surgindo dentro da nossa atividade, porque a gente tem muita coisa a fazer, a gente tem uma oportunidade enorme, né? Então foi muito bacana ter isso. A gente teve aí a sala cheia, que foi muito bom, foi surpreendente. Todo mundo querendo conhecer um pouquinho mais aí do que a gente pode evoluir. Legal, muito bom. Fernando, você foi a sua empresa, né, a Ecaplan, foi que conferiu a certificação de neutralização de carbono. Quais os aspectos que foram analisados para que a gente conseguisse atingir isso, Fernando? Legal. O Guilherme falou um pouco, né, que a ação ambiental ela começa muito antes do evento. Não adianta só você chegar no evento e falar assim, agora que eu vou fazer, eu vou implementar as ações ambientais. Ela principalmente acontece antes do evento, na parte de planejamento. E a gente fala, o melhor resíduo é aquele resíduo que nem foi gerado. As emissões, a melhor emissão é aquela que nem foi gerada. Então a gente busca trabalhar principalmente o que a gente pode fazer para reduzir as emissões de carbono, e isso envolvendo todos os expositores, montadoras. Então, a gente conversou com bastante antecedência com a Abralimp, falar, a gente vai fazer a parte de quantificação e compensação de carbono, o que contempla o impacto ambiental, né, as emissões de CO2. Então, principalmente a parte de queima de combustível, então deslocamento dos participantes, dos expositores, dos veículos, gerador de energia, consumo de energia, resíduos gerais. Então, são diversas iniciativas que de alguma forma emitem CO2. Então, esse é o primeiro passo, quais são as emissões, quais emissões eu posso reduzir, e uma vez que tem as emissões inevitáveis, porque o evento vai acontecer. Então, a gente fala, todo evento de alguma forma impacta o meio ambiente. É importante a gente avaliar formas para reduzir ao máximo as emissões de carbono, e o que a gente não consegue reduzir, a gente faz a compensação. Então, o selo evento neutro, isso é bem bacana, porque nesses últimos anos começaram a surgir diversas iniciativas de compensação de carbono, e você não tem uma definição sobre o que é um evento. Quando começa o evento? Começa quando acende a luz, as pessoas chegam, ou não? Desde a montagem, realização e a desmontagem. Então, quando a gente desenhou o programa Evento Neutro, a gente considera o evento desde o início, quando chega o primeiro caminhão, os veículos. Então, a gente quantifica esse impacto ambiental. Uma vez quantificado esse impacto ambiental, a gente faz a compensação de carbono. Então, a compensação de carbono, como que a gente faz? A gente apoia dois tipos de projetos. Projeto de preservação florestal. Então, são projetos que, de alguma forma, eles evitam o desmatamento, então evitam a queimada, a emissão de CO2, e projetos de energia renovável. Então, essas duas iniciativas, eles têm o incentivo financeiro do crédito de carbono. Então, cada tonelada de CO2 que você gera no evento, a gente compra um crédito de carbono e faz essa compensação de carbono. Outra coisa importante, todos esses projetos que eles têm o incentivo financeiro do crédito de carbono, eles são auditados e certificados por empresas internacionais. Então, é uma KPMG, é uma SGS, é uma RINA que certifica e verifica esse projeto. Então, ainda é um pouco difícil, mas de um lado você tem um evento, ou uma empresa, ou uma pessoa que de alguma forma impacta o meio ambiente, e a gente compensa esse impacto ambiental apoiando o projeto ambiental certificado. Existe uma regulamentação, uma norma para a gestão sustentável de eventos? Sim, então para o cálculo e a compensação existe uma metodologia, então para o cálculo chama GHG Protocol, Greenhouse Gas. O GHG é Greenhouse Gas Protocol, então protocolo de gases de efeito estufa. Hoje as empresas seguem esse protocolo, então isso é bacana, porque quando a gente faz um evento com a Abralimp aqui no Brasil e ela quer comparar com uma Copa, uma Olimpíadas ou um fórum internacional, você consegue comparar, porque está todo mundo falando a mesma linguagem. E quando a gente faz a compensação também com crédito de carbono, você também está falando a mesma linguagem, porque as empresas, quando compensam os impactos ambientais, eles também seguem esses projetos.
Agora, falando especificamente de eventos, existe uma norma ISO 20121, gestão sustentável de eventos. Daí, nessa norma, você acaba olhando diversos aspectos. Não só o carbono ou resíduos, mas também a questão de fornecedores locais da região, no uso de material descartável, questão de mobilidade, legado. Toda a comunidade. Todo o entorno, né? Todo esse impacto que você gera, como você pode, de alguma forma, tornar esse evento algo que traga também valor não só para aquele dia, mas para o setor, para as pessoas que moram no entorno. Então, essa norma ISO, ela começou a ser aplicada nas Olimpíadas lá de Londres, e ela tem sido aplicada em diversos eventos. A gente aplicou já em shows, por exemplo, do Bon Jovi, e a gente aplicou essa iniciativa também. Como é que calcula isso, Fernando? Isso é bacana. Então, a gente, conversando com a... Guilherme, vou explorar um pouquinho. Ele é o cara que sabe tudo. Isso que é legal, porque quando a Abralimp a gente trabalhou a parte de carbono, a gente falou, putz, não só quantificar esse impacto ambiental, mas você precisa envolver todo mundo. Então, a gente disponibiliza o selo Evento Neutro, ela manda nos materiais de comunicação, está no site. A gente teve adesão de 48 expositores que colocaram o selo lá. Então, o primeiro passo é você engajar todas as pessoas. E daí, quando você vai quantificar, você quer saber quanto que o meu caminhão rodou, quanto que eu queimei de diesel no meu gerador, você mostra para eles que a gente está fazendo isso, a gente não está só dando um trabalho para ele. Porque o cara do gerador já tinha que controlar o gerador, não pode faltar diesel. Você está falando para ele te passar quanto que ele consumiu de diesel, e daí você trazendo ele para o projeto, ele entende, não, tá bom, isso faz parte, e isso é bacana que o organizador está se preocupando com essa ação ambiental. Então, o primeiro passo é você mostrar para todo mundo que está envolvido no evento que a atividade dele de alguma forma impacta o meio ambiente, seja pelo consumo de combustível ou deslocamento. Então, a gente transforma o quilowatt-hora da energia em quilos de CO2. Litros de diesel consumido em quilos de CO2. Hoje, todo mundo, quilo você consegue medir o que é quilo. Agora, o que é quilo de CO2 é pouco palpável. Então, aos poucos, a gente vai passando essa nova unidade de medida para todo mundo no evento. Então, calcula e dessa forma. As empresas que aderiram, Guilherme, como é que foi essa ação para que elas aderissem, né, dentro desse projeto, que tinha uma quantidade mínima, inclusive, né? Isso. Foi bem surpreendente, assim, porque quando a gente começou a conversa com a Ecaplan, a gente estava focado muito em fazer o evento, né, o congresso, as áreas comuns de forma neutra. E aí o Fernando sugeriu, ele falou, cara, dá para a gente também avançar um pouco e dentro do stand, porque cada stand tem o seu projeto, tem a sua particularidade, a gente não conseguiria avançar tanto. Mas aí com a sugestão do Fernando, a gente falou, acho que pode ser uma boa, vamos conversar com o pessoal para ver o que eles acham. E o pessoal aceitou muito, assim, foi bem, eu fiquei bem surpreso, assim, positivo, porque a gente sabe o trabalho que dá organizar uma feira, um stand. A gente vem aí de um ano de pandemia, então a gente sabe da dificuldade do pessoal organizar tudo. E aí, quando a gente sugeriu isso, a gente sugeriu dentro de uma reunião, já com o processo andando, e a gente colocou a meta. Falou assim, galera, se a gente conseguir o número X de expositores, a gente consegue fazer o evento completamente neutro. E aí, foi na hora, assim, foi tipo, galera, vamos. E a aderência começou a... Foi embora. Então a gente ficou bem surpreso, assim, com a aderência do pessoal, porque mostra a preocupação do nosso segmento, né? Sim. Então, não foi um segmento específico, não foi uma câmara específica que topou, foi todo mundo diverso. Então, o pessoal do químico, o pessoal de equipamento, de serviço, foi todo mundo ali com o seu representante topando, neutralizando ali o seu stand, e a gente trouxe algo maior, que foi o evento por completo. Isso eu estava brincando na época com o pessoal que era o bônus, né? Se a gente conseguiu o bônus, vamos embora. Mas eu estava botando uma fé e eu fiquei bem surpreso porque foi bem rápido. Não foi algo que a gente precisou insistir muito para explicar, porque acho que o pessoal percebeu essa... O empresariado está engajado nisso. Com certeza. E um outro ponto disso é a questão da responsabilidade compartilhada. Então, a Abralimp, ela se comprometeu em compensar todas as emissões de carbono relacionado às viagens dos congressistas, o staff, o deslocamento, consumo de energia, gerador. Então, esse impacto ambiental comum de todo o evento, e chamou os expositores para eles ajudarem a compensar o impacto ambiental, não só do stand, mas também do deslocamento de todos os colaboradores, todos os visitantes. Então, e você pega 6 mil, 7 mil pessoas se deslocando, todo mundo de alguma forma queima um pouquinho de combustível para chegar até lá.
E com essa adesão de 48 expositores, a meta eram 40, conseguiu ultrapassar a meta, a IGEXPO conseguiu compensar as emissões de carbono de todo o evento, incluindo o deslocamento dos participantes. Como é que está esse mercado de eventos sustentáveis, Fernando? Isso é bacana que ele tem crescido bastante. Nesses últimos 2, 3 anos, só para você ter uma ideia, a Ecaplan tem 14, quase 15 anos. E nesses últimos 2 anos, a gente fez mais compensação de carbono do que nos outros 12 anos. Então, é um tema que tem crescido bastante. Hoje, a gente tem feito essas ações em mais eventos do que a gente fazia em 2019. Então, antes da pandemia, a gente tinha um volume de 20 eventos por mês. Hoje, a gente está com mais de 20, em torno de 30 eventos por mês. Só para você ter uma ideia, no final de semana passado, a gente teve no Rock in Rio com a ativação do Itaú da Seara. A gente teve no Rally dos Sertões, a gente teve uma ação de uma empresa na Bienal, teve o Festival Internacional o Festival de Inverno da Bahia, o pessoal até acha que é inverno na Bahia, mas tem um Festival de Inverno. Então são diversos eventos que a gente tem trabalhado essas ações. Quais são as áreas que podem ser neutralizadas? Às vezes o pessoal fala, Fernando, qual setor que você atua mais ou menos? Mas o tema sustentabilidade hoje não tem nenhum setor. Todos os setores estão engajados, tanto a parte de limpeza, a parte de serviços, a parte de resíduos, então de tecnologia, diversos setores a gente tem trabalhado porque ninguém é contra a ação ambiental. Então, diversas iniciativas, eventos de corrida. Então, no final de semana retrasado, a gente fez evento de corrida. Não sei se você sabe, hoje, corrida é o esporte mais praticado no Brasil. Mais do que futebol, porque hoje, para você juntar 10 amigos para jogar uma bola, você não consegue. E correr, você pega o tênis e sai correndo. Então, desde o esporte, todas as iniciativas a gente tem trabalhado ações ambientais. Legal. Guilherme, o que é considerado um evento neutro? Como foi a IGEXPO, né, o Encontro Nacional de Facility Management. Legal. O que a gente considera com um evento neutro é a gente olhar, por isso que o Fernando comentou muito no começo do planejamento, né, da importância do planejamento. A gente olhar tudo que a gente eventualmente teria de impacto ambiental, e isso vai desde o número de participantes estimados da feira, forma de deslocamento. O Fernando apresentou para a gente na época que a gente achou super legal essa média de o que a pessoa ali tá vindo, ela está vindo mais de metrô, qual que é a região que a gente vai fazer o evento. Então, a gente fez todo esse planejamento e olhou o que a gente ia ter de impacto. A partir do momento que a gente tem essa noção, aí a gente vai para neutralidade. Então, eu não consigo evitar isso, eu vou ter esse impacto, como que a gente pode fazer? E aí a gente foi atrás de empresas que poderiam nos ajudar. Então, o que a gente consegue ver disso, que foi o primeiro evento que a Abralimp fez nesse formato, foi que a gente teve o impacto, mas a gente, numa outra ponta, a gente conseguiu compensar isso de alguma forma. E essa compensação vem através de incentivos, que aí o Fernando faz a curadoria, né? Faz esse intermédio de compensação ambiental. Então, obviamente tem outros pontos, né? Então, o resíduo que foi gerado naquele dia... Deixa eu te perguntar, você tem números com relação a isso? Temos. A gente recebeu, agora está fresquinho esses números. A gente conseguiu crescer quase 90%, né, comparado à última feira, do que a gente conseguiu reciclar de resíduos gerados dentro do evento. A gente conseguiu reciclar quase 45% do que foi gerado de resíduo. Isso é um número bem bacana. É óbvio que a gente tem aí 54% para a gente crescer para o próximo. Trabalhar um pouquinho mais. Mas foi super importante. Por quê? Isso daqui ele traduz muito da preocupação, né, que a gente teve no evento em si. Então, a gente sabe que dos rejeitos, os 54, eles acabam indo para aterro, mas a gente tem uma rastreabilidade desse resíduo, que é importante também. Isso a Abralimp se preocupou desde o início do planejamento da feira, de saber para onde ia cada coisa, porque às vezes não adianta você... A destinação, né? Você saber, beleza, vai ser reciclado, mas para onde, né? Para qual, se for para um aterro, para qual aterro que vai? Esse aterro está preparado para receber o nosso resíduo? Porque essa é uma preocupação hoje que todo mundo precisa ter, né? Para onde que a gente está indo, né? A gente não sabe exatamente se você não for perguntar e não for averiguar. Então, a Abralimp teve essa preocupação. Então, a gente atuou nessas frentes justamente para ter o mínimo impacto possível, né? Então, acho que foi algo que a gente tem aí alguns caminhos para evoluir, mas que a gente evoluiu muito comparado com o último evento, né? O último evento já teve bastante ação, né? A gente já estava preocupado para onde ia o resíduo, mas acho que de uma forma geral o evento neutro é isso, é a gente olhar qual que é o nosso impacto
e compensar da outra ponta. E de números, né? A parte de... O Guilherme falou da parte de resíduos, né? De emissões. O evento inteiro, considerando o deslocamento do público, viagens aéreas, ele gerou 24 toneladas de CO2. E o que são 24 toneladas de CO2? Né? É mais ou menos o que você com carro, você emite se você rodar 17.500 quilômetros. Então, é bastante, é uma feira grande. Tá? Quase 20 mil quilômetros rodados de carro, ou o impacto ambiental de 550 viagens de avião Rio-São Paulo. Então, mesmo fazendo diversas ações, de alguma forma tem um impacto ambiental. O bacana é isso, que reduziu o que foi possível, o que não foi possível a gente fez a parte de compensação de carbono. E outro tema que o Guilherme comentou da parte de resíduos, só para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo hoje recicla em torno de 2-3%. Então, você assumindo esse compromisso, conseguindo taxas de reciclagem de 40%, 50%, 60%, às vezes você consegue trabalhar mais de 90% de taxa de reciclagem num evento, nossa, é bem mais do que você tem visto no dia a dia das cidades. Então, é muito importante também. A população está engajada nisso? Não? Pelo que você falou, 2% de reciclagem, né? É muito baixo. Né? É engraçado que quando eu faço palestra sobre resíduos, né, eu falo, lá em São Francisco, na Califórnia, eles reciclam em torno de 80% a 85%. Daí depois de eu falar desse número, eu pergunto para vocês, pessoal, quanto vocês acham que São Paulo recicla? Daí as pessoas, Fernando, acho que é muito pouco, acho que é 15%, 20%. Daí eu falo, não, é pouco, 2%, 3%. As pessoas falam, não é possível. Daí eu falo, mas como é que funciona lá no seu prédio? É verdade, a gente separa no seu condomínio. A gente separa, mas coloca lá embaixo, o pessoal mistura tudo. Então o pessoal vê que realmente é difícil as pessoas conseguirem. Então, acho que é o papel de todo mundo começar a exigir isso. Igual o Guilherme falou, para onde que vai, qual que é a rastreabilidade. Não precisamos começar. Muito bem. Guilherme, como é que a Abralimp trabalha? A gente falou bastante da feira, né? Mas como é que a Abralimp trabalha a cadeia produtiva do setor com relação à sustentabilidade? Legal. Acho que até aproveitando o gancho que o Fernando colocou, né? Do pessoal, por exemplo, que junta o resíduo dentro de casa e leva para a lixeira, né? A Abralimp, a limpeza profissional, ela tem muita ligação com a sustentabilidade, né? A gente até pode falar depois um pouquinho de ESG, mas talvez focando um pouquinho ali na parte de sustentabilidade. Eu falo que é um dos segmentos que mais tem poder de ação, né, dentro da nossa sociedade, é o pessoal da limpeza. Por quê? A gente até brinca, né? O nosso colaborador ali que está no dia a dia, ele que fecha o saco de lixo, né? E aí depois isso vai para um aterro ou para uma área de reciclagem que vai ser aberto esse saco de lixo. A gente tem um papel vital, né, para a gente conseguir melhorar esses números, né? Igual o Fernando comentou. Por quê? Depende muito de várias peças encaixando, né? Então, vamos falar um pouquinho mais do nosso segmento, né? Desde o contratante ter uma política de reciclagem, que hoje isso é obrigatório, isso não é nem mais opcional, é obrigatório para o mercado corporativo. Você ter empresas preparadas para poder fazer a gestão desse resíduo e você ter a outra ponta, que aí você parte de cooperativas, o próprio Estado, de recolher esse resíduo e dar a destinação correta. Então, eu enxergo que a Abralimp ela tem um papel muito importante, porque a gente está ali no meio. A gente é o elo que junta a parte geradora com a parte que vai reciclar. Né? E aí a Abralimp está se preocupando bastante com isso. Isso é bem legal. A gente criou a diretoria de sustentabilidade e responsabilidade social na gestão do David. A gente fez diversas parcerias para a gente poder trazer para o associado o conhecimento técnico necessário para a gente disseminar isso. Quanto mais pessoas entenderem a importância da sustentabilidade dentro do nosso segmento, eu acho que a gente tem muito a crescer, né? Hoje em dia você tem desde das câmeras setoriais se preocupando, cada um dentro do seu objetivo. Então, pessoal de máquinas olhando como que eu vou consumir menos água, como que eu vou consumir menos energia, as baterias vindo e também o pessoal preocupado com logística reversa, como que eu vou fazer a gestão dessas baterias, o tipo de plástico que eu vou usar naquela máquina, embalagem. Cara, tem uma infinidade de coisas que o nosso segmento está se preocupando. Pessoal de químicos olhando como que eu posso ter um mínimo impacto, né, dentro da produção do meu químico. Retorno de embalagens. Às vezes eu não vou ter embalagem, eu vou mandar numa caixa. A Abralimp ela busca incentivar muito essa discussão
para que o setor de serviços consolide todas e apresente para o nosso cliente final, né? E tem surgido bastante iniciativa, acho que é um tema que está todo mundo buscando, e a Abralimp tem se preocupado muito, tanto é que a gente olhou para a feira com esse cuidado. A gente tem todas as oportunidades, a gente tem falado um pouquinho com os associados, justamente para trazer esse conhecimento, né? Às vezes um treinamento ali de reciclagem, de coleta seletiva, mostrar a importância para aquele associado que está chegando agora, que está montando ali a sua empresa ou está iniciando um negócio, a importância de já começar olhando para a sustentabilidade. Então, acho que a Abralimp fez eu brinco que ela fez um golaço em olhar para uma diretoria específica disso, porque é algo que para o nosso segmento é muito importante. E cada vez mais a gente está sendo exigido do mercado. Então a gente está tentando preparar ao máximo os nossos associados para que eles estejam ali aptos para quando tiver uma oportunidade ou uma sugestão, eles puderem implementar isso. Acho que é uma grande ferramenta nossa, né? Sem dúvida. Fernando, o tripé da sustentabilidade aí engloba aí as práticas ambientais, sociais e econômicas, né? Você pode relatar um pouquinho para a gente, né? Um pouquinho de cada uma aí. Eu estava até lendo recente o valor, né? Que as empresas acabam sendo questionadas, né? Até quando o consumidor vai adquirir um produto e verifica se ele está sustentável, né? Corretamente. Então, legal. Acho que pegando um pouco o gancho do Guilherme, né, das empresas que têm realizado essas ações. Igual a sustentabilidade, está em todas as empresas, né, todos os setores, e a parte de limpeza também. Ela tem esse poder de estar em todas as áreas. Então, quando você fala de produtos, às vezes você está desenvolvendo produtos mais eficientes, que gastam menos energia, menos água, eles limpam melhor. Então, acho que tem esse papel da Abralimp desenvolver esses produtos que vão estar em todas as empresas. E se você pode ser indústria de alimentos, ou de bens de consumo, ou de construção civil. Então, você acaba tendo não só esses produtos, mas você tendo uma mão de obra mais qualificada. Você treina as pessoas. Então, além dos produtos, você trabalha muito com mão de obra. Então, às vezes é mão de obra intensiva. Então, como é que você pode engajar todas as pessoas? E esse acho que é o poder da Abralimp, de não só ter os seus produtos, mas ela conseguir mobilizar quase que uma cidade inteira, porque todas as empresas têm alguém cuidando dessas ações. E quando a gente vê nos eventos, você acaba valorizando bastante essas pessoas, porque antigamente ninguém olhava para o seu impacto ambiental, não, quem cuida está lá e vai se virar, não sei para onde vai, vou fazer um evento bonito para receber as pessoas. Não, mas agora eles têm olhado essas ações. Então, esse tripé da sustentabilidade, a questão ambiental, de você ter os melhores produtos, que consomem menos água, são mais eficientes. A parte social, de você valorizar essas pessoas, treinamento. Tem um ambiente mais adequado. Né? Hoje, principalmente os jovens, né, eles não querem trabalhar numa empresa que não esteja engajada com a missão de vida dele, com que a visão deles de sociedade. Então, as empresas, isso faz muito... Tem que fazer parte da empresa. Ninguém quer trabalhar numa empresa que eles não estejam indo, não vão de acordo com a missão deles. Então, eu acho que está diretamente ligado em qualquer setor, e principalmente no de limpeza, que você consegue facilmente olhar esse tripé. É muito legal, né, quando você fala, né, que toda a cadeia produtiva, né, que a Abralimp abrange, tá bem engajada, né? Os fabricantes de produtos, distribuidores. Depois da feira está tendo uma ação, a gente estava comentando aqui, uma ação social da Uniabralimp de doação. Como é que é isso, Guilherme? Foi fantástico, assim, a gente sempre fala, né, a diretoria por si só fala, né, sustentabilidade e responsabilidade social. A gente tem um papel social muito importante no nosso segmento. Por isso que eu falo que o tema ESG dentro da limpeza profissional, ela é um tiro de canhão. Você atinge todos os pontos de uma forma muito precisa, né? O social é algo que a gente tem ali uma preocupação muito grande, e a gente, depois da feira, a gente fez a coleta de doações entre os expositores. A gente conseguiu coletar produto químico, acessório, diversos itens de higiene profissional, e a gente está direcionando agora para algumas instituições que têm necessidades. Então, é super bacana ver o engajamento dos expositores que fizeram a doação. É um projeto que a Ana
tá à frente com a Uniabralimp. E a gente vai fazer a entrega desses materiais e eu acho que com certeza a gente consegue levar saúde para esses lugares, né? Além de conscientizar a forma de usar um produto químico de forma correta, a gente tem a diferença, né, entre a limpeza profissional e a limpeza doméstica. Então, quando a gente entra para ajudar essas associações, a gente consegue trazer bastante numa ação igual essa, né? Então, também fica aqui meu agradecimento a todos os expositores que fizeram as doações, que foi bastante gente, e a gente vai conseguir atingir aí bastante instituições que precisam desse apoio nosso, né? Legal. Fernando, como é que são as estratégias de implantação de um projeto desse tipo? Tá. Empresas ou eventos? Vamos falar de empresas, vai? Porque eventos a gente já discutiu bastante e acho que... Como é que uma empresa entra dentro de um projeto desse? Hoje, diversas empresas têm assumido o compromisso na parte de ESG e de zerar suas emissões de carbono. Explica um pouquinho o que é o ESG para nós. Legal. Então, o ESG, essas 3 letrinhas que tem se falado bastante, de Environmental, Social e Governance. Então, ambiental, social e de governança. Então, hoje, diversas empresas têm assumido políticas ligadas ao tema ESG por diversos aspectos. Então, a Ernst Young ela realiza uma pesquisa anual e nessa última pesquisa que eles perguntaram para os investidores o que vocês avaliam, né? Então, 98% dos investidores disseram que avaliam também não só os indicadores financeiros, mas também indicadores não financeiros. Eles olham a questão de diversidade, inclusão, sustentabilidade. Então, cada vez mais os investidores, os executivos têm olhado outras práticas das empresas. Então, não só por uma questão de exigência dos clientes, mas também porque ele é um indicador de saúde financeira da empresa. Então, claro, se a sua empresa está com dificuldade, às vezes, de pagar o salário, se manter, ninguém é contra melhorar o seu entorno, mas ela não consegue. Ela está lá no dia a dia para pagar, fechar o seu fluxo de caixa. E quando você vê que uma empresa está realizando diversas ações ambientais, sociais, isso é um indicador também de saúde financeira. Então, diversos investidores ou fundos têm olhado a questão ambiental e social também para avaliar as empresas. Então, o ESG, na parte ambiental, ele olha bastante a questão de carbono, que a gente estava falando para o evento, porque ele é uma unidade de medida que ele consolida todas as outras. Então, ela pega o quilowatt-hora de energia em quilos de CO2, resíduos gerados em quilos de CO2. Então, essa é a unidade de medida que todas as empresas e países utilizam. Então, qual que é o impacto ambiental do Brasil? X milhões de toneladas de CO2 das empresas. Então, o que a gente coloca como primeiro passo é você tirar uma foto, né? O inventário de emissões é uma foto, então as empresas tiram uma foto das suas emissões de CO2 e qual que é o setor que mais afeta a sua empresa. E daí, em cima disso, você consegue planejar ações para reduzir as suas emissões de carbono, o seu impacto ambiental. Isso é muito bacana, porque às vezes você tem diversas iniciativas da empresa. Tá, mas quanto que isso representa do impacto ambiental dessa empresa? E quando você tira essa foto com o inventário de emissões... As empresas se assustam, não? Eles falam assim, putz, eu pensava que antes era outra área que impactava mais ou outra área que impactava menos. Então, quando você faz o inventário de emissões, você faz esse cálculo e você mostra disso. Em cima disso, os gestores eles conseguem planejar os seus investimentos das ações, porque ele começa a olhar... Não, tá bom, eu sei que essa iniciativa representa 50% das minhas emissões de carbono, então eu vou realizar ações focadas nessa parte de energia ou mobilidade. Um outro tema importante na parte de emissões hoje algumas empresas estão olhando, por exemplo, estava falando com uma empresa de bens de consumo, antigamente a gente ia colocar painel solar no nosso centro de distribuição, a gente olhava quanto que eu gasto de energia hoje, e quanto que eu vou gastar com implementar o painel solar, qual que vai ser o payback desse investimento. Hoje, eles olham também a questão de compensação de carbono. Então, se eu não tiver o painel solar, quanto vai custar para mim para eu compensar esse impacto ambiental? Então, ele tendo painel solar, ele vai compensar muito menos. Então, o crédito de carbono, a compensação de carbono começa a entrar nessas ações. Então, tem inventário de emissões, tem relatório de sustentabilidade, tem diversas iniciativas que as empresas podem adotar e têm adotado para medir o seu impacto ambiental e planejar suas ações focadas no que impacta mais, né? Porque às vezes o cara muda um tipo de papel, é importante, todas as iniciativas são importantes, mas às vezes ele faz uma propaganda muito em cima
uma coisa pequena e, na verdade, o impacto ambiental ele não tá olhando. Os resíduos entram dentro dessa Sim. A parte desse estudo. Sim, quando você faz o inventário de emissões, você vê para onde vai o seu resíduo. Então, se vai para o aterro sanitário, ele tem as emissões de carbono do transporte, tem o metano que é gerado no aterro sanitário. Isso você consegue trabalhar internamente. Hoje, a Política Nacional de Resíduos, ela prioriza quais são as suas estratégias, né? Então, a primeira é você trabalhar a não geração. Então, quando você olha aquela caixa que você usa para transportar o seu produto de limpeza, será que você precisa de uma caixa de papelão para transportar, que já tem todas as outras embalagens? Um exemplo de produto é de pasta de dente. Tem país que é proibido você usar caixa na pasta de dente, porque a primeira coisa que você faz, chega em casa, você abre, joga fora a caixa e fica com o tubo, que é uma embalagem super, né? Bacana, né? Ele mantém tudo lá. Então, tem diversas provocações, iniciativas que você pode fazer. Então, primeira coisa, o que não gerar, né? Então, o que eu posso fazer para nem ter esse resíduo? Depois, reutilizar, depois não gerar, reduzir, reutilizar, e só depois vem a parte de reciclagem ou compostagem. Então, a parte de resíduos são ações que se consegue fazer bastante, e uma iniciativa que a gente está tentando trazer para a Bralimp é a parte de compostagem, os resíduos orgânicos também. É claro, a gente no país que passa por segurança alimentar, muita gente não tem alimento, o ideal seria você não ter esse desperdício. Mas uma vez que você serviu o alimento, você não pode guardar depois e doar. Então você precisa descartar. Então o ideal é você fazer a compostagem, você pegar esses nutrientes, devolvê-los para a terra para fazer mais alimento e não mandar para um aterro. A gente fala que tentar fazer o que os nossos avós, nossos pais, nossos avós faziam antigamente com as cascas de banana, casca de ovos ou borra de café. E as crianças, se a nossa geração não passar isso para as crianças, eles vão continuar olhando que isso daí é lixo e vai para o aterro e a gente não vai devolver esses nutrientes para o meio ambiente. Legal, nosso tempo tá correndo. A última pergunta para o Guilherme. Guilherme, próximo evento, próxima EGExpo, qual vai ser a novidade da próxima EGExpo? Fazer melhor que essa, né? Sempre melhorando, sempre melhorando. Acho que a gente tem bastante oportunidade de melhoria, principalmente a gente olhar na geração de resíduo. Eu já vi várias iniciativas muito legais na feira, do pessoal, às vezes, trocando, né? Um folder por um QR Code, onde você não gera aquele resíduo. Isso é legal, isso a gente viu bastante rodando ali na feira, então isso é algo que a Bralimp vai acabar incentivando bastante para o próximo evento. Eu acho que essa evolução da tecnologia vem a nosso favor. Né? Então, quanto menos resíduo a gente gerar, melhor. Gerou, o que a gente vai fazer para neutralizar? Então, acho que para o próximo evento, que a gente tem a expectativa que seja maior que esse que a gente fez, como a Bralimp tem esse costume de sempre subir nos degrauzinhos, a gente vê o que a gente errou também, né, nesse evento, e o que a gente pode melhorar. Mas eu, assim, de uma visão muito geral, eu acho que a gente acertou muito na questão da neutralização e do resíduo. Acho que isso foi muito importante. Agora o que a gente vai focar muito é na geração do resíduo, tentar aumentar esse número que a gente teve de 45 para a gente buscar os 100. Não é impossível, eu sei que é difícil, mas não é impossível. É olhar sempre para a gente ter essa evolução, né? Acho que essa é a nossa ideia. Legal. Fernando, agradeço aí a sua participação. Queria as suas considerações finais. Não, legal. Primeiro, espero a gente estar junto com a Bralimp na EGExpo no próximo ano. E acho que esse primeiro passo é muito importante. Né? Igual a gente já falado, todo evento de alguma forma impacta o meio ambiente. E a gente fala que sustentabilidade é como se fosse um alvo móvel. Quando você acha que está acertando, está lá no meio, na moça, surgem outras iniciativas. O importante é começar. E começar com o inventário de emissões, com a compensação de carbono é muito importante porque você consegue fazer esse mapeamento. E para os próximos anos, a gente conseguiu vocês conseguiram, né, mais de 50% dos expositores, né, 48 expositores aderindo a essa ação. E acho que cada vez mais, acho que o poder da EGExpo, claro, tem um impacto ambiental nessa operação, mas acho que ela disseminar em todo o setor esse olhar para o tema sustentabilidade. Então, acho que estou muito feliz por ter participado esse ano e espero que seja uma ação durante o ano inteiro para cada vez mais engajar outras indústrias, empresas para esse olhar para o tema de sustentabilidade. Eu acho que a Bralimp, as câmaras setoriais são muito fortes, né? Elas têm trabalhado muito forte.
Guilherme, suas considerações finais que a gente tem que encerrar aqui, o pessoal já está acenando. Bora. Se deixar, fico o dia inteiro falando, né? Assunto não falta. Não vai faltar. Eu agradeço bastante a oportunidade da gente poder, eu acho que isso faz parte de todas as pessoas que fazem a Abralimp, os associados. A diretoria de sustentabilidade não foi uma iniciativa individual, mas acho que o coletivo viu a necessidade. Então, isso é um mérito de toda a associação. Acho que esse é um dos méritos de associação, né? Do pessoal se juntar e a gente conseguir dar voz para isso. Acho que a feira foi um exemplo claro do que é possível fazer. Agradeço muito a gente ter esse espaço também para falar um pouquinho de sustentabilidade, aprender um pouquinho com o Fernando. Acho que tem várias coisas que a gente tem a evoluir, né, dentro do nosso segmento, mas a gente já deu um primeiro passo e agora a gente estar muito atento. A gente tem uma posição muito importante dentro do nosso mercado. A limpeza profissional é vital. Na pandemia agora se mostrou mais vital ainda. E a gente precisa olhar para a sustentabilidade. Acho que a Abralimp está fazendo isso de uma forma muito bacana. E todos os associados têm aproveitado. E a gente eu como diretor de sustentabilidade, fico total à disposição de todos os associados para discutir ideias, a gente trazer coisas novas. Acho que a Abralimp precisa ter essa oxigenação de ideias, então fico à total disposição. Agradeço muito o convite e estar aqui com vocês. Legal, muito obrigado aos dois. Esse foi o nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Obrigado, pessoal. Até a próxima.